Olá, no seu programa Consciência Espírita de hoje, nós vamos dar um mergulho no passado. Um belíssimo romance psicografado, obra mediúnica do espírito Luizinho. Você já deve estar sabendo quem é a médium. Vai nos levar à época da Rússia Imperial, uma época de grandes desníveis, de grandes injustiças sociais. Mundo de expiação e provas, terra, Rússia, antes da Revolução Bolchevique. Mas antes disso, quero convidar você a conhecer este livro, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? As respostas estão no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O livro que colocou por terra, que derrogou o sobrenatural maravilhoso, o impossível, o fantasioso, o supersticioso. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é um livro didático. Kardec pergunta e os espíritos de luz respondem. Um livro obrigatório, posso dizer, para aquele que deseja conhecer em profundidade a doutrina redentora dos espíritos de luz. Espíritos de luz estão ao nosso redor, são atraídos pela nossa oração, pela nossa vibração no bem. E olha, quem está no bem, como a minha irmã Marlene Sais, ela que é dirigente, oradora, médium de psicografia e presidente de uma grande casa espírita de São Paulo, o Centro Espírita A Caminho da Luz, na Avenida Sapopemba, Água Rasa, Sapopemba 648. Marlene Sais está aqui conosco trazendo grandes novidades. Que alegria, Afonso, estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Marlene, Quando o Amor Vence o Ódio, esse livro belíssimo, essa capa tão bonita que você está vendo aí em casa, chegou para nós por intermédio de Marlene Sais, médium dedicada à psicografia. O autor é um grande amigo nosso, o espírito Luizinho. É verdade. É um espírito milenar que nos orienta, nos encaminha, nos tutela e nos convida ao trabalho sempre, né? Marlene, eu fiquei muito impressionado porque neste livro as lições de espiritualidade são muitas. Mas o Igor, os personagens, os protagonistas, os personagens principais do livro, o Igor, a Catarina, a Ana, o Dmitri, o Mikhail, vivem uma época de muita necessidade, de muita opressão na Rússia dos czares. A produção do programa até selecionou uma imagem, uma ilustração belíssima daquela época, que eu me permito comentar aqui nesse instante, Marlene, e que seu livro retrata muito bem. A aristocracia tinha tudo. Uhum. E o povo? Nada. Nada. Então, na zona rural, que era de propriedade dos grandes aristocratas, a Ana, o Igor, o Dmitri, a Catarina, eles trabalhavam no regime de semi-escravidão. E olha quem era o imperador da Rússia naquela época. Isso, Nicolau II está aí com a imperatriz ao seu lado. A produção do programa trouxe essa foto belíssima também. Aliás, é uma pintura. Muito bonita. Nicolau II, um imperador que tinha as suas virtudes, mas infelizmente estava à frente de um regime de exceção. Agora, Marlene, conta para nós como começou esse livro, como chegou a notícia que você ia trazer uma história de um tempo tão antigo e às vésperas de uma revolução. Foi bastante interessante porque Luizinho sempre dá algum vislumbre do que nós vamos fazer. E não é coincidência, mas nessa minha encarnação atual, eu convivi por pouquíssimos tempos com uma personagem desta história. E Luizinho disse assim, nós vamos retratar uma das encarnações desta pessoa que ocorreu na Rússia antiga. Vamos começar? Falei, vamos. E foi muito emocionante porque essa pessoa com a qual eu tive uma convivência não muito próxima, mas muito intensa, muito interessante, ela já desencarnou nesta existência. E quando eu vi a foto aqui do livro, o trabalho do livro, eu fiquei profundamente tocada,
porque quem criou a capa do livro não sabe disso que eu estou falando aqui. E a idade que essa menina desencarnou era mais ou menos como está retratado aqui. Foi muito emocionante. Quando eu vi, falei, gente, mas olha que coisa linda. E aí Luizinho disse assim, uma das encarnações dela foi na época da Rússia, muito sofrida, muito oprimida. Nós vamos trazer isso porque foi uma vida intensa que refletiu agora, nesta última encarnação desta menina, houve reflexos que foram enraizados na época da Rússia Antiga. É uma trama fantástica, fantástica. Eu até vou perguntar, o Dmitry e o Igor estão por aí? Ah, eu acho que vai ser surpresa. Não, não estão mais. Não estão mais. Já estão em outra condição. Já estão em outra condição. Marlene Sais, eu fico muito feliz porque um romance é uma forma de nós comunicarmos a doutrina dos espíritos, uma forma agradável, envolvente e atraente. Mas para isso é preciso que o escritor espiritual tenha talento para tanto. Sim. Conta um pouquinho para nós do Luizinho, esse espírito tão próximo de você e autor desta obra belíssima. Luizinho, nessa última encarnação, desencarnou muito cedo. Ele estava prestes a completar 8 aninhos quando ele retornou ao mundo espiritual. E no nosso livro anterior, Nas Águas do Mar da Vida, ele relata alguma das suas vivências em épocas na Inglaterra. E aqui no Brasil, ele teve uma encarnação que marcou muito a ele, que ele fez medicina, e no dia da sua colação de grau, ele desencarnou vítima de um acidente. Mas ele já foi escritor também, por isso ele tem essa facilidade muito grande de expor os romances, as histórias, ele tem uma clareza, uma objetividade extraordinária. Então é um espírito muito preparado, muito culto. A vida acadêmica do Luizinho, ela foi muito intensa, ele é muito voltado aos estudos. Ele é o dirigente espiritual do Caminho da Luz e lá ele faz assim absoluta questão de que a casa trilhe pelo caminho do estudo constantemente. Em todas as atividades do Caminho da Luz, elas são precedidas por 30 minutos de estudo das obras doutrinárias, porque ele entende que o médium, o divulgador, o orador, seja lá qual a sua função, ele tem que se instruir doutrinariamente, para que ele possa fazer um bom trabalho. Dessa forma, o Luizinho é muito aprimorado e é muito exigente nessa questão das colocações com clareza, com objetividade, gramaticalmente bem observadas. Ele é um estudioso, além de um grande orientador e trabalhador da doutrina. Marlene Sais, na psicografia, o que é preciso para entrar em sintonia com o Luizinho e com outros espíritos comunicantes de tanta luz, de tanto amor, de tanto carinho por nós? Eu acho que disciplina. O médium, se ele não se disciplinar, ficará muito difícil qualquer função que ele tenha. Não importa qual seja o trabalho, mas tem que haver disciplina. No caso da psicografia, mais do que nunca, porque na recepção de um livro, por exemplo, nós precisamos ter o local adequado, os dias pré-estabelecidos, o horário determinado e nos prepararmos para entrarmos naquela sintonia. Na Casa Espírita, por exemplo, na psicografia de consolo, de apoio a pais e mães, nós entramos num ambiente estruturado energeticamente para essa função. Mas quando nós vamos dar sequência a uma obra, que é alguma coisa que leva meses, não é? Nós precisamos dessa disciplina, porque o Espírito Luizinho, por exemplo, no meu caso, ele definiu os horários, né? Que no meu caso é das 23 horas à 1 da manhã. E aí nós precisamos deixar aquele ponto, aquele momento realmente preparado para que espiritualmente nós possamos manter essa sintonia. Então é a disciplina, viu, Afonso? Em primeiro lugar. É a disciplina. O programa Consciência Espírita vai fazer um breve intervalo. Eu volto daqui a pouquinho com esse livro que você está vendo aí, Quando o Amor Vence o Ódio, uma publicação da Petit Editora, de autoria do Espírito Luizinho, psicografado pela nossa querida Marlene Sais.
Volto já já.